Você já ouviu falar da triangulação do narcisista? Você sabe que o narcisista se utiliza muito dessa questão? E o que acontece quando essa triangulação não funciona? Se você quiser saber, no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A triangulação é uma das estratégias mais comuns utilizada por pessoas que têm traço narcisista para manipular emoções, para manter o controle dos seus relacionamentos. Ele ocorre quando uma terceira pessoa entra no relacionamento, é inserida na dinâmica da relação com o objetivo de provocar ciúmes, de provocar insegurança, de provocar uma competição entre os interessados e, logicamente, provocar uma confusão emocional. Os relacionamentos amorosos, por exemplo, o narcisista pode se utilizar desses relacionamentos para mencionar constantemente uma ex-companheira, ou ela utilizasse para chamar a atenção de um ex-companheiro dela, de colocar um outro na frente só para provocar ciúme no rapaz, no seu marido, no seu namorado, chamar ele dizendo que ele já foi passado para trás com esse rapaz só para humilhar. Ela pode fazer isso. Assim como ele também pode acontecer de fazer isso, colocar uma outra pessoa presente diante de você, dizendo que você já foi ultrapassada. Ou falar de uma pessoa, uma colega de trabalho, uma amiga de ambos, alguém do seu passado, só para despertar em você o ciúme e o desejo de competição, que é isso que faz com que ele se alimente grandemente. Então, o narcisista, ele tem a intenção de magoar, de provocar. E quando ele usa essa terceira pessoa, elas geralmente, ou muitas vezes, elas nem sabem que estão sendo usadas como exemplo. Elas nem tomaram conhecimento de que ele está dizendo isso a respeito dela, provocando ciúme na sua companheira, que é vítima. Às vezes o rapaz também nem sabe que a mulher está utilizando o nome dele para fazer ciúme ao seu marido, ao seu namorado. Mas na maioria das vezes, para o narcisista, isso não importa. O que importa é o comando da situação. É ele sair por cima. Mas o que acontece quando essa triangulação não funciona? Aqui é onde está o caso mais emblemático. Por isso que eu quero que você continue nos assistindo. Não saia daí não. Continue. Porque quando a vítima reconhece a manipulação e se recusa a participar dessa comédia criada por ele, dessa demonstração, ela, por sua vez, demonstra também interesse por alguém na frente dele, ou simplesmente ignora essas artimanhas porque sabe que ele não tem ninguém, que aquilo é só para chamar a atenção. A intenção raramente é inocente por parte do narcisista, porque o objetivo continua sendo o mesmo. Então, quando ela não entra no jogo emocional dele, o narcisista ele começa a se ver diante de uma situação bem desconfortável, que ele passa a ver que a sua estratégia não está funcionando com aquela vítima. E por não estar funcionando, ele perde a eficácia. E essa condição, a triangulação, ela serve para
provocar uma reação emocional na vítima. Mas se ela não tem ciúme, se ela não sente que precisa de uma competição, que ela não se desespera, ela não começa a se declarar diante dele, o mecanismo perde toda a graça e perde grande parte do seu poder. Agora, uma das primeiras reações do narcisista, quando isso acontece, costuma ser o aumento da intensidade da triangulação. Então, o que é que ele faz? Ele pode falar frequentemente da outra pessoa, ele passa a insistir muitas vezes, dizendo que aquela menina no trabalho deu em cima dele, que ele deu um pega nela, que fez isso e fez aquilo. Às vezes tudo é mentira. Na maioria das vezes não é verdade. Agora, claro que ninguém vai se confiar de que não é verdade, porque ele é muito sedutor. Todo narcisista e toda narcisista é sedutor e é sedutora. Quando a vítima permanece firme, emocionalmente equilibrada, o narcisista começa a perceber que a sua influência não está sendo notada. Então, ele começa a exagerar suas qualidades, a qualidade da outra pessoa, criando situação de embaraço. Para quê? Para provocar uma resposta emocional da parte da vítima. No entanto, quando ela sabe que tudo aquilo não é verdade, ou que ele só está fazendo para provocá-la, ele se irrita, ele se frustra. E até mesmo ele começa a ter aquela raiva narcísica, que é muito comum nesses momentos, e começa a te agredir, como se pode dizer, verbalmente, fisicamente, dificilmente. Dificilmente. Só quando chega nas últimas consequências, claro que a gente não vai pagar para ver, mas é muito raro acontecer de seguir para uma agressão física. Mas a agressão verbal, ele bota você lá embaixo, minha filha, bota você mais baixo do que barriga de sapo. Por quê? Porque a intenção dele é absorver nutrientes, suprimento narcisista, para ele continuar existindo como o bambambam da coisa. Então ele se frustra. E a manipulação que antes funcionava, agora ele nota que vai haver uma certa resistência. E com essa resistência, o que é que ele faz? Em alguns casos, o narcisista muda de estratégia. Muda de estratégia. Então, o que é que ele faz? Em vez de provocar ciúme, ele pode recorrer à culpa, à vitimização. Eu estou fazendo isso porque você não me dá atenção, você é muito ausente, você não as pessoas me elogiam, você nunca me dá um elogio, nunca mais me elogiou, e aquela coisa toda, o objetivo continua sendo sempre o mesmo, que é recuperar a capacidade de controle sobre a sua vida e sobre seus pensamentos. Um outro efeito interessante é que a falta de reação da vítima diante da triangulação muitas vezes expõe a verdadeira intenção do indivíduo narcisista, que é a intenção dele por trás da triangulação. Quando a vítima não entra na disputa, quando ela torna-se mais evidente que a terceira pessoa, então ele começa a ver que aquelas ferramentas utilizadas não estão surtindo efeito. E ele começa a se preocupar em ter a sua identidade real, leia-se, vulnerabilidade, baixíssima autoestima, aquele sentimento de inadequação que ele tem, que ele esconde. Então ele vê que tudo isso que para ele é importante para manter a relação não está existindo mais. E aí entra o desespero. Para quem está do outro lado,
resistir à triangulação exige um autoconhecimento e pelo menos um pouco de autoestima. Porque é necessário compreender os seus valores. Por isso que quando a pessoa ela procura uma ajuda de fora, ela se fortalece um pouco mais para enfrentar essa situação. O narcisista ele tenta criar todo o meio para manter o seu poder, mas você firme, ele não vai ter muito êxito. Mas isso não significa ignorar os comportamentos inadequados dele, mas sim recusar-se a reagir conforme ele está esperando que você reaja. Ele está esperando que você se descabele, que você se irrite, que você chore, que você grite, que você o agrida, até fisicamente. Ele espera, porque o que ele quer é sua reação. Você reagindo já está de bom tamanho, mas quando você não reage, aí a coisa fica mais difícil. Muitas vítimas nos relatam que no momento em que elas deixaram de competir, foi também o momento em que começaram a recuperar a sua identidade perdida, a sua liberdade emocional, e elas perceberam que não precisavam provar o seu valor. Elas tinham consciência de quem eram. Então, elas conquistavam as coisas. Isso nós ensinamos na nossa dinâmica do curso de como você se libertar de um relacionamento abusivo. Então, nós ensinamos essas técnicas para que a vítima utilize e se liberte e se recomponha. Quando a triangulação não funciona, algo importante acontece. O foco deixa de estar na manipulação para estar de volta em você. O que eu quero dizer com isso? Veja só. A sua energia, ela deixa de ser consumida pela comparação e passa a ser investida na sua própria vida. Você começa a se ver nesse relacionamento. E você começa a se recuperar dentro do relacionamento, ainda dentro do relacionamento. Então você começa a buscar os seus objetivos, os seus sonhos, e aquilo vai fazendo com que ele perca o interesse de investir. Até porque nós sempre ensinamos também a técnica da pedra cinza, que é aquela técnica, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, nós vamos falar desse com mais profundidade em um outro vídeo em breve. É aquele momento em que você usa apenas palavras monossilábicas, tá, não aumenta o diálogo com ele, porque é isso que ele quer. Porque se você começar a conversar e perguntar os porquês, aí ele tem resposta para tudo e ele vai tentar e vai conseguir lhe enganar de novo. Então, essa é a questão. No final das contas, a maior derrota da triangulação não é quando o narcisista perde o interesse e vai em busca de uma outra fonte de nutriente narcisista, de suprimento narcisista. Mas é quando você percebe que nunca precisou dele para saber quem é, nunca precisou competir pelo amor dele, você nunca precisou desmerecer-se para merecer a atenção dele. Então você tem amor, você tem consideração, você tem tudo o que precisa em você mesmo, e aí ele se desespera. Entenderam aqui? Então, se esse vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, dá o seu like, comenta aqui embaixo o que você está achando e nós nos encontramos no nosso próximo vídeo.